Hoje eu estou me lembrando do nosso trabalho de serviço de campo aos domingos. Ah, mas como era bom o trabalho no serviço de campo aos domingos. Era uma multidão alegre que saía na pregação. E aí os acontecimentos, as experiências também. Parece que nesses dias de domingo, as pessoas estavam mais assim, soltas, mais à vontade, né? E era tão bom falar com as pessoas. Às vezes até a situação parecia que não ia assim funcionar e acabava saindo tudo bem, né? Então eu estou me lembrando aqui, por exemplo, que uma certa vez eu estava trabalhando, visitando uma congregação na Cidade Baixa, e o território era num lugar chamado Baixa do Petróleo. E aí, quando estávamos lá, aquela multidão de irmãos trabalhando, e de repente, então, chegou perto de mim lá um senhor, e esse senhor parecia um gigante, né? Um homem muito grande, pesado, né? E aí ele começou a indagar de mim o que que eu estava fazendo lá no bairro dele, dando ordem, né? E nisso o irmão que estava comigo ficou preocupado e começou a querer justificar. Ele falou: "Não, eu quero saber dele. Você, deixa ele falar, ele que vai explicar o que que está fazendo aqui", né. Aí eu falei: "Pode deixar, irmão, vai lá, cuida para mim lá, da designação do pessoal e deixa que converse com ele". Então eu fui conversando com ele, né, e dando testemunho, então, falando das verdades, das boas novas. E no final das contas, até coloquei um livro com aquele senhor. Então, às vezes, a gente fica assim meio assombrado, meio assustado, né? Quando aparece uma pessoa assim, diferente, né? E numa circunstância estranha, né? Numa outra ocasião, nós estávamos também num domingo trabalhando lá na Fazenda Grande, na Cidade Alta. E nisso chegou perto de mim um rapaz e falando: "Pastor, pastor, prega para mim, prega para mim". Quando eu olhei assim, eu olhei e vi um grupo de rapazes, então eu vi e falei: "Isso parece que não vai prestar, né". Porque, ele já veio assim com um jeito que parecia que estava querendo zombar ou provocar, né. E aí, então, eu comecei a conversar com ele e falei: "Olha, você quer saber, tem alguma pergunta que você gostaria de saber?". "Não, vai pregando, vai pregando, vai pregando". E aí, então, eu comecei a falar com ele e ele, então, ficava repetindo, né. Aí eu falei para ele: "Olha, você já pensou naquilo que a Bíblia diz sobre o reino de Deus? O que é que ele vai fazer por nós?". Aí comecei a falar das condições que comparando com o mundo que nós estamos vivendo, né, é aquilo que a Bíblia prometia, um mundo sem dor, sem morte, sem velhice, mas muito mais do que isso, né, jovens como ele poderia ter a oportunidade de aprender tanta coisa, né, e e ter condições para isso, porque nesse sistema de coisas só as pessoas poderosas ou de poder aquisitivo alto, né, podia conseguir as coisas. E aí, então, conversando, eu comecei a perceber que ao sorrir, ficar sorrindo, isso incomodava aquele grupo lá, principalmente o líder deles, né. E aí ele começou a chamar ele, né. Aí eu falei com ele: "Olha, estão te chamando lá". Ele falou: "Não, não, vai pregando, prega aí, prega aí". E aí eles começaram a jogar pedra em nós, né. Mas não era pedra para atingir a gente, só para botar medo, né, fazer com que o rapaz retornasse lá ao grupo. Mas aí ele estava gostando da conversa, né, que a gente estava conversando, e ele ficou lá. E aí o líder veio lá, pegou ele pela orelha e levou ele embora, né. Então a gente às vezes fica meio assombrado, né, com essas pessoas, às vezes é grande, ou então um grupo assim, pensando que são marginais, mas às vezes é apenas jovens querendo se divertir, né. E eles parece que queriam zombar de mim e não conseguiram fazer isso, né. Aí eu me lembrei daquele texto, né, que nós estivemos até considerando essa semana, né, no estudo da sentinela, de Isaías 30:15, que a nossa força está em manter calmos e terem confiança. Então a gente precisa confiar em Jeová, que Jeová
vai nos dar sabedoria, né? Mas ainda, numa outra ocasião, eu estava trabalhando ou visitando a central de contagem em Minas Gerais, e nós estávamos trabalhando também num domingo num bairro chamado Bernardo Monteiro. E aí também a congregação lá grande, tinha muita gente no campo, eu muito ocupado. De repente eu senti falta da minha esposa Marli. Falei: "Onde será que está minha esposa Marli?" E aí fui atrás procurar, e de repente eu virei algumas esquinas lá, e aí vi ela no meio de um grupo de pessoas pentecostais, parecia que era, acho que era da Assembleia de Deus, não me lembro bem. E aí então me aproximei deles, né. Nisso ela me apresentou, falou: "Esse aí é meu marido". Aí ele falou assim: "Ah, pois é, estava conversando aqui com sua esposa, mas ela fica, vocês negam, né, verdades bíblicas". Falei: "Ah, é? Por exemplo?". Aí ele: "O inferno, por exemplo, ela disse que não tem inferno". Eu falei: "Ah, ela disse isso, que não tem inferno. Mas o senhor tem a Bíblia em Almeida, né? Posso ver?". "Então, eu vou mostrar para o senhor uma coisa, nós não podemos negar o que está escrito, né, a Bíblia a sua Bíblia está falando que tem inferno, quer ver? Mas o que que vai acontecer com ele?". Então eu peguei a Bíblia e abri lá em Apocalipse, capítulo 20, 13 e 14, né. Então lá fala que o inferno vai devolver os mortos. E a morte, o inferno, na Bíblia Almeida dele, falava que seria lançado no tanque de fogo, que significava a segunda morte, em vez de falar lago, né, falava tanque. Aí falei: "Você notou aqui que o inferno é um lugar permanente, porque ele vai ter que devolver os mortos, né, e ele mesmo vai ser jogado num tanque de fogo, vai ser destruído, vai ser queimado e pulverizado, virar nada, né". Você não acredita nisso? Quer dizer, não vai ter mais inferno no futuro? Aí ele que justifica: "Não, não precisa, vamos fazer o seguinte, o senhor procura conversar, mostrar esse texto para lá para os pastores, e numa outra oportunidade a gente conversa, não é mesmo? Aí vai ser bom que nós vamos ter um assunto para conversar, ok?". Aí me despedi e fomos embora, e juntamos ao grupo. Então, irmãos, veja que o serviço de campo é algo maravilhoso, né? A gente pode ter certeza que Jeová abençoa muito o nosso trabalho, nos dá essa alegria, né, de depois, no final de contas, fazer como aqueles discípulos de Jesus Cristo que voltaram se alegrando, né, que tudo estava sob controle. E é isso que Jeová faz, deixa tudo sob controle, né. Então, nós podemos confiar que quando estiver no serviço de campo,